Refém durante assalto em Fundão. E não foi a primeira vez que ficaram cara a cara com os mesmos bandidos. Geilson Ferreira. Os criminosos chegaram na casa da família em Fundão por volta das 2h30 da tarde. Eles estavam de carro e estacionaram um pouco mais à frente. Depois voltaram e pularam o muro da residência, que tem mais de 2 metros de altura. A família foi feita refém e obrigada a ir para o banheiro. Eles ficaram 30 minutos em poder dos criminosos. Enquanto isso, os bandidos verificavam a casa para definir o que eles levariam. Mas um vizinho viu a movimentação e, desconfiado, ligou para a polícia. Quando os policiais chegaram na casa, os bandidos fugiram. Eles tentaram escapar de carro, mas um pouco mais adiante desistiram, abandonaram o veículo e conseguiram escapar. Segundo a polícia, o carro era roubado. No mês de abril, esses mesmos criminosos invadiram o comércio da família. As vítimas ficaram assustadas e decidiram abandonar o local. Na época, antes de fugir, os bandidos conseguiram assaltar outras 2 pessoas. Geilson Ferreira para o Tribuna Notícias, primeira edição. Obrigada, Geilson. Quem tiver informações que possam ajudar a polícia, pode ligar para o Disque Denúncia 181. Um erro que começa na infância. Pedir para uma criança colocar o cinto de segurança ou usar a cadeirinha porque o guarda vai multar, hein? Isso é errado. A formação de um condutor responsável não começa quando ele se prepara para tirar a carteira de habilitação. Nasce nos pequenos gestos de quem é responsável pelos futuros motoristas. Quase todo dia o ritual se repete. Para acompanhar a mãe, Larissa tem de estar devidamente e confortavelmente colocada na cadeirinha. E não é que ela vai de boa, tranquila. Não que a menina de 1 ano e 8 meses goste da cadeirinha. A mãe tem um papel importante nisso. Quando eu era pequena, eu usava o cinto, porque senão o guarda multa. E não é assim que a gente tem que ensinar para a criança. Tem que ensinar a criança que tem que ir na cadeirinha e tem que ir no cinto, porque é seguro, porque é importante. E não porque o guarda vai multar. Dessa nova geração que está vindo, se ela já trouxer com ela esses conceitos, né, a gente acredita que isso vai ajudar e vai contribuir para a gente ter um trânsito mais humanizado. Acidentes de trânsito estão entre as principais causas de morte e internações de crianças no Brasil. Todo ano, cerca de 20 mil morrem ou ficam com invalidez. Nós temos uma redução de 77% no risco de ferimentos quando a pessoa utiliza o assento de segurança, cada um para a sua idade adequada. Tatiele sabe dos benefícios de usar a cadeirinha. Por isso, eu converso com ela, né? Digo onde a gente vai, o que a gente vai fazer. Assim ela já sabe para onde está indo, o que vai fazer. Eu pergunto se ela quer levar algum brinquedo, ela vai, pega um brinquedo para ela levar. E aí ela não fica perdida, entendeu? E elas entendem. E para a gente poder entender como é que funciona o transporte de crianças dentro de veículos, ao meu lado está o Capitão Isaac, que é do Batalhão de Trânsito. Capitão, explica pra gente, não é simplesmente colocar a criança, puxar o cinto e pá, tá tudo certo, né? Tem uma técnica, tem um jeito certo de fazer isso, né? Sim, tem uma regra para transporte de crianças com idade inferior a 10 anos. A regra é: criança com idade inferior a 10 anos deve ser transportada nos bancos traseiros dos veículos. O primeiro equipamento é o bebê conforto, que é o equipamento destinado a crianças com idade entre 0 e 1 ano. O bebê conforto deve seguir no sentido contrário à marcha do veículo, pois com colisão tem efeito chicote e se o veículo estiver no mesmo, se o bebê conforto estiver no mesmo sentido, a criança pode fraturar a coluna cervical. A cadeirinha é destinada para crianças com idade superior a 1 ano e até 4 anos. Idade superior a 1 ano, menor ou igual a 4 anos. A cadeirinha ela já segue no mesmo sentido da marcha do veículo. E nós temos o terceiro equipamento, que é o equipamento indicado para crianças com idade acima de 4 anos e até 7 anos e meio, que é o chamado assento de elevação. O que ele faz? Ele eleva a criança e o próprio cinto do veículo passa pela criança. Porque se colocar a criança no próprio cinto do veículo, devido à sua baixa estatura, o cinto vai passar pelo pescoço. Imagina o cinto passando aqui no pescoço, ó, se ela estivesse no próprio cinto, ou o cinto passando aqui na região supraabdominal, sem a proteção dos ossos da pelvis. No caso de uma colisão, sem a proteção aqui do osso, o que vai acontecer com o abdômen da criança? O cinto pode esmagar, pode romper o órgão interno aqui e a criança falecer. Quando olhamos para uma criança alegre e sadia como a Larissa, não dá coragem de deixá-la de qualquer jeito no carro.
que os olhos verdes desta gatinha gerem esperança de que a imprudência e a irresponsabilidade fiquem bem longe. Fica aí o alerta e também uma lição, né? O trânsito que todos nós queremos e merecemos começa nos exemplos que devemos dar para os futuros motoristas, nossos filhos. Agora vamos falar da soja. Vilã ou heroína? Rica em proteínas, ela ajuda a reduzir o colesterol, os sintomas da menopausa. Por outro lado, pode provocar alergias e prejudicar a tireoide também. É preciso consumir com muita cautela. Ela começou a ser utilizada pelos chineses e dá para ser ingerida em forma de carne, leite ou grão mesmo. A soja vai para a mesa de muita gente, mesmo que de vez em quando. Grão, leite, sim, mas não tenho o hábito de mensalmente ou diariamente me alimentar. Tem alguma coisa de soja aqui na lista de compras? Sim, o leite de soja. Minha mãe tem intolerância à lactose, a gente já faz uso dele já tem bastante tempo. A proteína de soja também, para fazer quibe de soja, né? Décadas passadas, ela foi até considerada o alimento do futuro. Mas não é bem assim não, viu? Porque a soja é um alimento geneticamente modificado, né, Carla? Então a gente precisa ter calma, não é? Consumindo logo tudo de uma vez, porque tem alguns malefícios, não tem? Claro, justamente ela faz parte dos alimentos transgênicos, né? Assim como o milho e o algodão. Hoje já se sabe que a soja tem sim causado alguns males, alguns tipos de câncer, alergias, porque na hora que você faz a alteração, isso pode se tornar tóxico para a gente. Claro que existem benefícios, né? Mas a gente também precisa ficar alerta quanto à possibilidade de alguns malefícios desse alimento, né? Pois é, ela é realmente um alimento que tem um teor grande de proteína, de carboidrato, a isoflavona, que também é um precursor, vamos dizer assim, de um hormônio na menopausa que tem uma queda. Mas isso tudo são estudos. A gente não sabe até que ponto, além desses benefícios, o que está começando a causar. Então, pode sim consumir, os vegetarianos eles têm outras opções de proteína que não seja a soja. Então, é muito bom consumir assim o mínimo possível. E para os vegetarianos, vai uma dica. Substituir soja por feijão, lentilha ou grão de bico, por exemplo, pode ser mais saudável. Boas dicas, né? A nutricionista indica o consumo de 2 colheres de sopa de soja em grãos só 2 vezes por semana e o consumo do leite de 50 ml por dia. Um morcego morto deixou todo mundo em alerta contra a raiva. Por isso, foi montado um esquema especial de vacinação de animais em Vitória. Boa tarde, Ingrid. Boa tarde, Torino. Hoje foi dia de prevenção contra o vírus da raiva animal aqui em Jardim Camburi, em Vitória. Essa ação não é do calendário normal. Isso porque foi encontrado um morcego morto na rua Italínia Pereira Mota. O animal foi levado para uma análise e descobriram que estava contaminado com a raiva. Sendo assim, é necessário fazer uma ação de prevenção num raio de 500 metros, partindo do local onde o morcego foi achado. Então, 17 equipes de agentes da Vigilância Ambiental começaram a visitar as casas dos moradores do bairro às 7h30 da manhã de hoje para vacinar cães e gatos. Essas imagens que estamos mostrando agora são da casa do Gilmar. Ele tem 3 cachorros, a Dolly, o Zig e a Nina. Agora, com todos vacinados, o morador fica mais tranquilo. A gente nunca sabe o que pode acontecer com o animal, um morcego desse morder o animal mesmo chegar a morder uma pessoa, a gente não está sabendo, né? Então a prevenção é algo assim muito importante, né? Não só para a nossa residência, como para os moradores daqui de Camburi, né? A raiva é uma doença grave que pode até matar e é transmitida pela saliva, mordida ou arranhão do animal infectado. Caso um morador encontre um morcego vivo ou morto em uma situação estranha, não toque nele. Ligue para 156 e avise a prefeitura.
Lembrando que os agentes estão devidamente uniformizados e com crachá de identificação. As equipes vão passar nas casas dos moradores hoje ainda até 1h30 da tarde. E amanhã, Ingrid e Torino, eles repetem o horário. Só para reforçar, é de 7h30 da manhã até 1h30 da tarde. Hoje é quinta-feira, 23 de junho. Você já leu o jornal A Tribuna? Oficial da PM, médico e advogado viram viciados em crack nas ruas. Aqui na foto principal, Flamengo de volta ao G4. Tatuagem não pode eliminar candidato de concurso, decide a Justiça. Propostas de moradores de 10 bairros para mudar Vitória e Vila Velha. Tinta vermelha provoca festival de derrapagens. E leia também nesta quinta-feira em A Tribuna, os 30 melhores vinhos à venda no estado. A aposentada ganha mob de A Tribuna. E no Sobre Rodas, 50 lançamentos que vem aí. Grandes vinhos à venda no estado. Especialistas elegeram os 30 melhores rótulos em 6 categorias. Que tal conhecê-los? Ainda dá tempo, viu? Termina hoje a Vitória Expo Vinhos, o 8º Salão Internacional do Vinho, no Centro de Convenções da capital. Vinho combina com queijo, pão quentinho, amigos e um bom bate-papo. Se tiver friozinho, então, as muitas combinações deliciosas que se pode fazer ficam ainda mais saborosas. É no girar da taça, um ritual comum entre os apreciadores desta bebida, que um mundo novo, cheio de cores, sabores e aromas diferentes, pode ser experimentado. Agora imagine uma infinidade de vinhos diferentes, do mundo inteiro, reunidos em um só lugar, e uma taça na mão para experimentar todos quantos quiser. Foi isso que muitos capixabas puderam fazer na noite de ontem, na 8ª edição da Vitória Expo Vinhos. Um gole aqui, outro ali, e a curiosidade vai aumentando cada vez mais. Tem vinho para todos os paladares. Dá até para se perder no meio de tantos rótulos premiados. Ir para casa só de táxi. E mesmo assim não dá tempo de experimentar todas as opções. São 2 dias de palestras, cursos e, claro, muita diversão. A gente sabe que em tempos de crise ninguém pode gastar muito, mas há boas opções de vinho até mesmo nas prateleiras dos supermercados. Que delícia! Eu, como sou uma pessoa chique, só tomo vinho francês. Sangue de bois. Com esse friozinho, né, gente? Olha, a Expo Vinhos termina hoje à noite no Centro de Convenções de Vitória. O ingresso custa R$ 150. Como você viu, na entrada os participantes já recebem uma taça de vinho e podem degustar outras opções à vontade. Por isso tem que ir de táxi, não vá de carro, vai ser multado, ok? O TN faz um breve intervalo e na volta você confere novas ofertas de emprego. Não perca, pessoal, agora 12h35. Até já, amigos. E antes de encerrar o TN, vamos às novas vagas de emprego. Oba! Agora são chances para engenheiro civil, professor de geografia, representante comercial e vendedor. Cadastro no site. Quer falar, Torino? Tá aqui, ó, www.cato com TH, ó, viu? .com.br. Cheguei nela. Muito obrigado pela audiência a todos vocês. Queria mandar um abraço para Ingrid Rocha, que está fazendo 25 anos de idade hoje. Sua xará pediu para mandar esse abraço. Parabéns a todos que estão fazendo aniversário hoje. Lembrando que às 7h20 da noite, Jorge Bitt te espera no Tribuna Notícias, segunda edição. E nós... amanhã? Exatamente. Meio-dia em ponto, aqui na sua telinha. E agora tem Débora Moraes com o Ronda Geral. Hoje tem Dr. Petrônio. Muito bacana, tá aqui já sentado. E Débora Moraes está com a calça boca de sino. Vejam. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.